Mensagens que edificam. O comentário de Carlos Henrique Silva. E levantou-se o grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Marcos capítulo 4, versículos 37 ao 39. O Senhor Jesus e seus discípulos estavam indo para a região dos Gadarenos. Havia ali um homem com a legião de demônios. Os discípulos não só enfrentariam uma tempestade, mas também a fúria de Satanás, que sabe o que acontece quando o Senhor Jesus encontra com enfermos. Ele os cura. Não podemos esquecer que o diabo tem poder. Em Êxodo capítulo 7, o diabo mostrou seu poder ao usar os magos de Faraó para imitarem o poder de Deus nas pragas sobre o Egito. Em 2 Coríntios capítulo 12, ele também teve poder para afligir Paulo com um espinho na carne, que se chama mensageiros de Satanás. Em Jó capítulo 1, versículo 19, ele também foi autorizado para usar o seu poder para matar os filhos e as filhas de Jó, que diz que o grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa. Foi um vento que veio de 4 direções ao mesmo tempo. Em Mateus capítulo 4, o diabo transportou Jesus do deserto ao ponto mais alto do templo e também a um monte para tentá-lo. Então podemos ver que o poder das trevas existe, mas também existe aquele que é mais poderoso. Os discípulos ficaram apavorados ao ponto de se esquecerem de quem estava no barco com eles. Eles ficaram apavorados que acordaram o Senhor Jesus no versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. A palavra do Senhor Jesus acalma qualquer agitação. Aliás, através da palavra do Senhor Jesus, que aprendemos que não devemos ficar inquietos por coisa alguma. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículos 6 ao 7. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Mateus capítulo 6, versículo 27. No versículo 41, eles sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos capítulo 4, versículo 41. Quem é esse que morreria na cruz por amor a você? Você conhece alguém que se entregaria a tamanho sofrimento por você? Se você não conhece o Senhor Jesus, não tem como ter a certeza da sua salvação eterna. E se você não tem a certeza da sua salvação, é porque não conhece o Senhor Jesus direito. E se você não tem a certeza da sua salvação, vou te lembrar do que diz a palavra de Deus. Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou. E aos que justificou também glorificou. Romanos capítulo 8, versículos 29 ao 30. A salvação é para sempre e é irreversível. Uma vez salvo, sempre salvo. Isso porque é uma obra divina e não humana. Quando aparece na Bíblia dizendo que você tem que fazer isso ou aquilo para entrar no reino dos céus, não é o céu propriamente dito. O reino dos céus é representado aqui na terra de uma forma parcial pela cristandade professa, ou seja, por todos aqueles que professam o nome de Cristo Jesus. É a esfera na qual o poder e a influência de Deus é manifestada. No presente momento tem a mistura de trigo e joio, cristãos falsos e verdadeiros. Você pode até estar se perguntando: e os apóstatas? Um apóstata não é alguém que creu em Jesus como Salvador, mas é um que conheceu a mensagem do Evangelho e as doutrinas cristãs e apenas adotou exteriormente uma profissão de fé, passando a conviver como um cristão entre os cristãos. Pois certo homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são os ímpios,
formam a graça de nosso Deus em libertinagem e nega Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Judas capítulo 1, versículo 4. Na palavra de Deus tem algumas afirmações como João capítulo 5, versículo 24. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas passou da morte para a vida. Aquele que crer recebe o selo do Espírito Santo, a qual vem habitar nele. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que vos salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios capítulo 1, versículo 13. O Espírito Santo é a garantia da sua salvação, que é a garantia da vossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Efésios capítulo 1, versículo 14. E prometeu estar com aquele que crê verdadeiramente para sempre. Eu pedirei ao Pai, e Ele dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. João capítulo 14, versículos 16 ao 17. Quem não tem o Espírito Santo nunca creu de verdade no Senhor Jesus e nem foi salvo. Falta a garantia. Entretanto, você não está sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 9. Mensagens que edificam. O comentário de Carlos Henrique Silva.